Bom dia. Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Agora não é café, agora é chazinho. Para quem ainda não sabe, eu tive um problema com refluxo e daí tive que cortar, né? Tudo que aumente a acidez no estômago. E eu amo café, mas já estou estudando sobre cafés para poder ver. Mas eu já descobri que eu posso tomar um cafezinho se for de excelente qualidade. Que esses cafés que a gente toma em casa tradicionalmente não são de boa qualidade. E isso piora a acidez. Mas os cafés bons, os gourmets, aqueles especiais, pode tomar um pouquinho. E já esse final de semana eu dei uma estudadinha e vou comprar meu café especial, né? Eu mereço. Vamos lá, quem for chegando aqui já vai dando like. Já estou aqui enviando para algumas pessoas. Pessoal que acorda cedo. Bom dia, gente. Bom dia, Lucilene. Então, hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente do que eu converso normalmente com vocês. Eu sempre falo a questão da mentalidade, questões relacionadas à nossa disciplina, determinação, sobre sucesso. Mas tem algo que está queimando no meu coração já desde a semana passada. Sobre fé e medo, né? Então, assim, Deus tem falado muito comigo sobre isso e eu já hoje entendo que quando Deus fala muito comigo sobre algo, é porque Ele quer que eu seja um canal, né? E que essa mensagem não pare em mim, que seja transbordada para vocês também. Então, o medo é algo que pode nos paralisar se a gente não prestar atenção, se a gente não tiver armas contra ele. E tem sido tão enfático nessa questão do medo e da fé, que até na minha mentoria, um dos livros que eu fui sugestando leitura para o pessoal que está na mentoria é o livro Mais Esperto que o Diabo, e do Napoleão Hill. Quem não leu, essa é a minha sugestão de leitura de hoje. Eu estou lendo o livro e fala, um dos temas, né, no início do livro é essa questão do medo, que é uma das armas que pode nos paralisar. Então, nesse livro fala que um dos maiores, o Napoleão Hill fala que os maiores medos das pessoas é o medo da pobreza, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Só que os dois maiores medos é o da pobreza e o da morte. E o medo da pobreza nos prende na escassez, né? E a gente tá vibrando lá naquela frequência do medo e vai nos prender na escassez. A gente não vai ter abundância. E Deus não fez a gente para isso, né? Para viver na escassez. E o segundo maior medo é o medo da morte. E para isso existe solução, né? Se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não deve ter medo da morte, né? Que nós temos a vida eterna, né? E esse tempo aqui na Terra é só um tempo de passagem, mas que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é na eternidade. Só que alguns medos prendem a gente aqui na Terra e nos paralisam aqui na Terra, né? E quando a sua fé colide com o seu medo, como é que você reage?
né? E algumas semanas, como eu falei, Deus vem falando muito sobre isso comigo, sobre a questão do medo, porque Deus conhece o nosso coração, né? E você pode ter enfrentado ou está enfrentando, eu tenho certeza, isso eu posso falar com toda certeza, que em algum momento, alguém que vai ouvir essa mensagem, vai ouvir Deus falar. Você pode estar enfrentando o medo de algum diagnóstico médico que você tenha recebido, de uma crise em seu relacionamento, o medo de alguma dificuldade financeira que você possa estar passando, ou de incertezas no futuro, ou mesmo nem saber porque está com medo, mas aquele medo, aquele aperto no peito, algo que te incomoda, sabe? E isso causa muita angústia. Só que essa mensagem que eu quero deixar hoje é uma mensagem de encorajamento e de esperança, tá? Porque aquele que falou pra gente, não temas, não tenha medo, é alguém confiável. É alguém que você, por mais que você tenha tido experiências aqui na Terra, com pessoas que te traíram, com pessoas que fizeram você perder a confiança nelas, tem um Deus que você pode confiar, certo? Então, muita gente fala por aí que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. E isso é mentira, tá? É uma falácia que vai se divulgando sem nem mesmo a pessoa ter coragem de ir lá pesquisar se isso é verdade ou não, né? Dependendo da versão. Bom dia, Lu, saudade. Tá perto já de ter bebê, né, Lu? Me diz aí. Me diz quando chegar o dia. Então, dependendo da versão da Bíblia, né, que existem algumas versões, a questão de tradução, mas entre 84 e 92 vezes vai estar na Bíblia escrito não temas ou não tem mais, como no Novo Testamento. Só que não é necessário ter 365 vezes, como as pessoas falam. 365 vezes tem na Bíblia, uma para cada dia do ano. Não tem e nem é necessário, porque se só tivesse uma, já era suficiente, porque quem fala é fiel, né? Só Deus falar uma única vez é suficiente para que a gente tenha essa confiança, que a gente precisa confiar nele, né? Então, o medo é o oposto da fé. Como eu costumo falar, o medo é a fé negativa. Mas, como eu falei, Deus tem falado tanto isso para mim porque Ele sabe o que está no meu coração. Algumas situações que eu tenho passado têm me trazido as incertezas do futuro. O que vai acontecer, né? Porque, aparentemente, os homens tentam impedir, né? Tentam fazer algo para atrapalhar a sua vida, mas aquele que falou, ele é fiel para cumprir, né? Então, assim, se você tem a certeza que Deus te disse algo, por mais impedimento que tenha, por mais impedimento que esteja surgindo na sua frente, você tem a certeza que Deus vai tirar tudo e Ele vai fazer o que Ele te prometeu, né? E assim, só que Deus tem que estar me lembrando, né? Ele ultimamente, nas últimas semanas, tem me lembrado disso, para eu não ter medo, como eu falei, porque Ele sabe do meu coração. Só que não é porque eu seja fraca, vamos dizer assim, né? Que não que eu seja fraca, porque a nossa natureza humana, ela é falha, né? E não só para mim, mas grandes homens que estão escritos na Bíblia, grandes personagens que estão escritos na Bíblia, Deus teve que falar isso, né? Deus falou para Moisés quando foi tirar o povo do Egito. Ele falou para Maria na hora que o anjo foi avisar para ela que ela ia ter um filho, e mesmo Maria ainda não sendo casada. Falou para Josué, né, para que ele não tivesse medo, porque ele ia substituir Moisés. Então imagina nós que o nosso nome nem está escrito na Bíblia, né, que nós não somos personagens bíblicos, que a gente acredita. Eu acredito, e tenho certeza que vocês também, que a Bíblia é a palavra de Deus e foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Então, o que está ali é verdade. Então, essas pessoas, elas tiveram que ser lembradas de não temer,
porque Deus tinha um plano para a vida delas, imagina para a gente. Então, a gente tem que estar sendo lembrado disso, de confiar, né? Então, lá no Salmos 56 e versículo 3 fala: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Foi Davi falando isso. Confiarei em ti. Então, Deus tem que lembrar. Deus tem que nos lembrar sobre isso. Bom dia, quem está chegando agora. Né? Então, assim, isso é um chamado para que nós possamos confiar em Deus. Então, assim, tem uma live minha bem antiga, eu acho que 2021, se não é 2021 é 2022, mas é bem antiga, que nessa live tinha algo que estava queimando tanto no meu coração também. Eu estava de plantão no hospital. Quem procurar entrar, eu estava até com a marca da N95, foi no auge da pandemia. E aquilo queimava no meu coração da questão de estar aprendendo a confiar em Deus, né? Só que assim, o nosso relacionamento com Deus é algo que tem que ser permanente, né? Não só em um momento e parar. E naquele momento queimava no meu coração de algo confiar em Deus. Eu estava no hospital, estava de plantão, trabalho na boca das pessoas, a fonte do Covid, né? E naquele momento eu estava com medo. E eu fiz aquela live naquele momento de que Deus estava me ensinando a confiar nele. E assim, o nosso relacionamento com Deus também reflete o nosso relacionamento com o nosso Pai aqui na Terra, né? Então, assim, quando a gente tem o nosso relacionamento com o nosso Pai com problemas, distorcido, enfim, o nosso relacionamento com Deus é afetado com isso. E naquela live, naquele momento, eu falei sobre isso, né? Que Deus estava me ensinando a confiar nele. E agora, novamente, Deus tem me lembrado sobre isso, que eu tenho que confiar nele, porque algumas incertezas que tenho para o meu futuro estão batendo no meu coração e tem me trazido essa incerteza. Então, é por isso que ele tem que nos trazer a lembrança. E uma palavra que veio muito forte no meu coração foi Filipenses 4:6, que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Apresentem seus pedidos a Deus com ação de graças. Então, assim, você que está me ouvindo agora, ou você que vai me ouvir daqui a um tempo nesse vídeo, tenha certeza que a nossa ansiedade não agrada a Deus, porque Ele fala pra gente que a gente não esteja ansioso com coisa alguma, com nada. Não é questão financeira, não é questão de relacionamento, não é com nossos filhos, não é com o nosso futuro, não esteja por nada, não é para estar ansioso com nada. E assim, eu fico muito, muito feliz que saber que a gente tem esse Deus, que mesmo nas nossas fraquezas, Ele vem e nos lembra que Ele é um Pai amoroso, né? Que Ele é um Pai em que podemos confiar, né? Então, assim, o medo nos atrai para a escuridão, né? Porque acaba nos cegando, acaba nos paralisando, né? E nós temos que tirar os nossos olhos do medo e colocar os nossos olhos no Senhor, né? Porque Ele é a nossa luz. E o que é a luz? A luz é o que vai mostrar o caminho, é o que vai mostrar para onde nós devemos ir. E Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, né? E lá em 2 Coríntios 5:17 fala que nós não vivemos por fé, nós vivemos por fé e não voltou. Então, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Se a gente fosse só viver pelo que está na nossa frente, a gente não ia prosseguir. Mas Deus é essa nossa luz, é a nossa bom dia, Djalma, é a nossa fortaleza, é em quem nós podemos confiar, né? É a nossa torre forte. Então, Marcela, como é que eu vou fazer para enfrentar esse medo? Primeiro, sabendo quem Deus é, lendo na Escritura, né? Tendo relacionamento com Ele, orando, ouvindo o que Ele vai te dizer sobre as suas inseguranças, sobre os seus medos, né? Lá em 1 Crônicas 16:34 fala que Ele é bom, que Deus é bom e seu amor dura para sempre. Então, como eu disse, por mais que as pessoas tenham te traído aqui na terra, por mais que você tenha perdido confiança nos homens, lembre
que Deus é aquele que você pode confiar, tá? Então, Ele é bom, o seu amor dura para sempre, Ele é fiel e Ele sempre terá a palavra final. Sim, Djalma, eu fiz o Impacto, sim. Participei da 3ª edição do Impacto. Então, Ele é quem nós podemos confiar, né? Ele é totalmente confiável. A palavra diz que Ele não mente, Ele não é feito os homens que mentem, né? Então, e a segunda coisa é ter coragem, ter ousadia. Por isso que eu falei para vocês no início que essa seria uma mensagem de encorajamento e de esperança. Obrigada, Djalma. E de esperança, porque o que é coragem? Eu sempre falo isso para minha filha. Coragem não é você não ter medo. Coragem é você ir mesmo com medo, né? É sua ousadia, é a sua ação. Até na palavra oração, o que é oração? Orar mais ação. Então a gente tem que orar, tem que buscar direcionamento de Deus, claro, mas não é ficar parado. É você agir, você tomar iniciativa, ouvindo o direcionamento de Deus. Vai ter hora que Deus vai falar, ok, espera. E esperar é fácil? Não é fácil. Quando a gente quer muito algo, a gente fica com aquela vontade de tomar a iniciativa, ir lá e fazer o que a gente tem vontade. Mas se Deus fala para esperar, a gente tem que esperar. Se Deus falar não, é difícil, vai doer. Mas é não, e acabou, né? Tenho certeza que Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele é o Deus que era, que é e que adivinha, Ele conhece o futuro, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele já está lá. Então, Ele sabe o que é melhor pra gente, né? Então, coragem e mesmo com medo, ter ousadia, mas sob a direção de Deus, debaixo de oração, né? Porque quando Ele falou para Josué, lá em Josué 1:9, fala, seja forte e corajoso, né? Com certeza Josué estava com medo de assumir o papel de Moisés, porque Moisés foi um grande líder do povo de Israel. Josué estava com medo de assumir aquela posição, mas Deus foi e falou para ele, seja forte e corajoso, vai, eu vou estar diante de ti, né? E a mesma coisa que Ele fala pra gente, eu nunca abandonarei você. Está escrito em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. O Senhor vai estar lá com a gente. Tem várias outras passagens que Ele fala que Ele vai estar conosco, né? Então, bom dia, Carmita. Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, a gente tem que fazer com que a nossa fé seja maior do que o nosso medo. Como eu disse, o medo é a fé negativa. O que é a fé? Que está lá escrito em Hebreus 11. Deixa eu abrir aqui, porque eu não anotei exatamente. Eu gosto de falar do jeito que está. Hebreus, capítulo 11. Vamos. Hebreus 11, versículo 1 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, a gente tem que ter a certeza. A gente não tá vendo, mas que vai acontecer. A gente não tá vendo, mas a gente tem a certeza que vai acontecer o que a gente espera, né? Isso é fé. E o que é o medo? É a certeza que algo vai dar errado. Então, medo é a fé negativa, é o oposto, sabe? Então, quando o seu medo e a sua fé colidirem, saiba que Deus vai estar com você, né? Escute o que Ele tem para te dizer, o caminho que você tem que tomar. Se você está com problema financeiro, procura meios de ter uma renda extra, né? Deus vai te dar a direção, mas você tem que tomar ação. Procura meios de ter uma renda extra. Se você tem incertezas do nosso futuro, escuta do seu futuro, escuta o que Deus tem para te falar sobre o teu futuro. Se Ele está mandando você esperar, espera que Ele tenha o melhor para ti, né? Se você recebeu um diagnóstico médico, saiba que Deus é um Deus de milagre. Ele é quem dá a palavra final, não são os médicos. Eu conheço várias pessoas que têm testemunhos lindos de cura, de enfermidades que pareciam que não tinha mais jeito, de pessoas que não podiam ter filho e conseguiram engravidar
Conheço gente aqui do meu convívio social que os médicos diziam que ela não podia de jeito nenhum engravidar, que tinha a trompa bem cheia de problema. Todos os médicos já tinham feito vários tratamentos e ela engravidou 2 vezes de forma natural. Só um milagre. Foi Deus que fez. Eu sei o quanto ela orou e quanto ela esperou no Senhor para que isso acontecesse. E foi um milagre, sabe? Então, assim, se você está com problema no seu relacionamento, pede a direção de Deus, né? Se você está sob relacionamento abusivo, toma coragem e se posiciona de você ser valorizada ou ser valorizado, porque isso acontece com homens também, né? De não estar sendo humilhado, de não estar sendo traído, massacrado, né? Por alguém que não está te valorizando. Se posiciona. Se você tá assim é porque você tá permitindo estar desse jeito, tá? Então, assim, e se você não sabe porque você tá com medo, para se ouvir. Tira um momento para você, vai meditar, vai se autoconhecer. Pergunta para si mesmo, e é o que eu faço hoje em dia, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô desse jeito? Então você para e vê qual é o gatilho que tá te levando a estar sentindo medo e insegurança, né? Mas a mensagem é coragem, ousadia, né? Deus está contigo e tenha certeza que o melhor está por vir, que o que Deus tem preparado pra gente é muito melhor do que a situação que você está vivendo agora, que está te trazendo medo, te paralisando, tá? Eu agradeço muito vocês estarem comigo aqui hoje. Eu sei que a mensagem foi um pouco diferente do que eu geralmente trago aqui para vocês, mas isso tá queimando tanto no meu coração, tá? Deus tem falado tanto isso comigo que eu sei que eu não podia ficar para mim mesma, sabe? Então coloca aí, quem tá aqui ainda ao vivo, coloca aqui no comentário se Deus falou contigo e o que é que mais te tocou. Fala pra mim aí. Lu, Carmita, Maristela colocou aqui já. Então, escreve pra mim aí o que Deus mais falou contigo agora. Essa mensagem vai chegar em alguém e eu não sei, não sei quem, né? Mas eu tenho certeza que vai. Então, obrigada vocês que estiveram aqui e passaram por aqui, né? Que você possa ter um ótimo final de semana. Que você, assim como eu, né? Quando eu recebo a mensagem, é para mim primeiramente, né? Que eu tenha mais confiança em Deus, né? E que vocês também tenham mais confiança em Deus, tá bom? Ótimo final de semana para vocês.